Boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui na FENAC, da Avenida Paulista. Temos aqui conosco, eu sou Maria Rita Stulf, da Antares Promoções, que é a empresa que promove, junto com o Sérgio e o Odair, essa turnê de 50 anos de carreira do Duo Assad, que já é uma terceira turnê de um projeto que foi contemplado no edital Petrobras Cultural de 2012. E então, no primeiro ano, em 2013, a gente teve 6 cidades, todas as cidades eram cidades do interior. Na segunda turnê, a gente fez 8 cidades e tivemos um apoio da BBDTVM junto com a Petrobras. E nessa terceira etapa, temos a Petrobras nos patrocinando em 15 apresentações, que começam na quarta-feira em São Paulo. Dentro desse projeto também foi gravado um CD que conta a história do violão no Brasil, da composição, que é um instrumento relativamente novo, como a gente conhece o violão, e dentro do que é possível colocar dentro de um CD, obviamente. Então eu vou passar para vocês o Sérgio e o Odair, para que eles se apresentem e contem um pouquinho sobre o projeto e etc. e tal. A gente está transmitindo essa coletiva para as 14 cidades do Brasil que estão integrando a turnê. Queríamos agradecer à FENAC pelo espaço, agradecer à Petrobras pelo patrocínio e vamos começar então com as perguntas. E primeiro o Sérgio e o Odair vão se apresentar. Boa tarde. Bom, muita gente pergunta quem é quem, então o Odair, aqui do meu lado. O Sérgio. Nós estamos quer dizer, nós formamos esse duo já há 50 anos. Eu vou contar ligeiramente essa história porque eu acho interessante. Há 50 anos, um pouco mais de 50 anos atrás, eu pedi ao meu pai para aprender um pouquinho de violão, porque ele tocava seu bandolim e a casa vivia cheia de músicos. E muita gente que vinha, quer dizer, a maioria das pessoas que vinham tocava algum instrumento. Então, música era uma coisa constante. A gente achava que a normal era a pessoa que não tocava um instrumento musical. Então, no mesmo dia que eu comecei a tocar os primeiros acordes com ele, né, no bandolim, e ele estava todo entusiasmado com o fato de que eu podia tocar, acompanhá-lo, né? O Odair, que era mais 4 anos mais jovem, eu também quero, e aí começou o Duo Assad. Desde o momento que nós começamos a tocar com o nosso pai, ele que era uma pessoa assim, de sair muito, de ficar na boemia com os amigos, tocando, né, sempre música, ele passou a ficar em casa direto, então não saía mais de casa. Então, durante quase que um ano todo, a gente foi aprendendo todo aquele repertório de choro que ele tocava. E no final de quase um ano, a gente foi convidado para tocar no Teatro Record, em São Paulo, num programa Boa Saudade, da Elisete Cardoso. E esse foi o início da carreira do Duo Assad, porque a gente foi tocar com o Jacó do bandolim, que era uma figura ilustre, continua sendo a grande figura que é. E aquilo, para 2 garotos vindo do interior de São Paulo, aquilo foi uma coisa maravilhosa, né? E naquela época, como eram 2 jovens, 2 garotos, né, tocando violão, aquilo fazia um pouquinho de sensação, não havia esse tipo de coisa na época. A gente acabou fazendo outros programas de televisão na época que existiam, Moacir Franco, Ayrton Rodrigues, Flávio Cavalcante, a gente foi esses programas todos. Então, ficou selado ali o que seria da gente, o nosso futuro. Embora esse futuro tenha começado ligado à música popular, a gente começou tocando chorinho, e 2 ou 3 anos mais tarde, a gente foi para o Rio de Janeiro para estudar violão, digamos, seriamente, com uma professora argentina que vivia no Brasil na época, que era a Monina Távora. Bom, essa introdução do duo e o que nós fazemos há 50 anos, que é tocar juntos. Estamos abertos aí para as perguntas que quiserem fazer. Olha só, eu estou vendo aqui, Sérgio, que Elisete Cardoso, alguém aqui conhece? Olha só, que beleza. Pois é, porque pouca gente conhece, na verdade. Vendo a idade de vocês, falei Elisete Cardoso, que isso, é museu? Mas foi um início bacana, né? Começar a carreira assim, criança. Eu me lembro que eu tocava de calça curta. Tocando com o Jacó do bandolim. Ele tem início bom, né? Vamos lá. Você quer... Temos uma pergunta da web. Tu identifica de onde?
Temos perguntas, sim. O Sul está perguntando bastante aqui. A gente atende Curitiba, Porto Alegre, Caxias do Sul. Vamos tentar aqui começar a dar uma certa ordem às perguntas. Tem uma pergunta aqui do Correio do Povo, Daniel Soares, de Porto Alegre. Ele está perguntando se existe uma escola de violão brasileiro na Europa, nos Estados Unidos, ou se vocês têm ciência desse tipo de ensino em algum lugar do mundo, ou se o violão brasileiro ainda é o ensino do violão desse tipo brasileiro de tocar, ainda é muito restrito. Existe. Quer dizer, eu sempre fui um defensor da ideia de que as pessoas que praticam o violão brasileiro deveriam levar muito a sério essa coisa, porque o violão brasileiro tem tanta força quanto o violão flamenco, por exemplo, que é um violão também de personalidade, de uma certa linguagem nacionalista. Existem lugares que fazem música brasileira, não apenas o violão, e o violão está inserido dentro do contexto musical brasileiro, obviamente. Eu conheço alguns poucos focos, por exemplo, nos Estados Unidos, há festivais dedicados exclusivamente à música brasileira, ao Summer Camp, que se faz na Califórnia. Alguns lugares na Europa também, mas são coisas pequenas. Eu acho que ainda existe muito campo para o desenvolvimento dessa história, quer dizer, da história do violão, realmente, do violão do Brasil. Tem uma linha evolutiva que é natural, que é clara. Os violonistas que praticam o violão brasileiro, digamos, hoje em dia, são vultos já consagrados no exterior. O maior expoente do Brasil, atualmente, em termos de violão popular, é o Yamandu Costa, que é uma personalidade reconhecida já no mundo todo, praticando o tipo de violão que ele pratica. Lá do Rio Grande do Sul. Olha, o Sérgio mora nos Estados Unidos, eu moro na Europa. E na Europa acontece a mesma coisa. O violão representa muito a música brasileira, ou seja, todo violonista lá fora, eu moro na Bélgica, na Espanha, na França, todo mundo conhece bem, todo mundo que se interessa pela música brasileira fica interessadíssimo no violão brasileiro. Mas escola mesmo não tem, quer dizer, tem brasileiros que vivem por lá que vão se adaptando a como explicar. Isso que é interessante a pergunta, né? Que é difícil. A escola existe, mas não é ainda, como dizer, informalizada, exato. Obrigado. Gente, a gente gostaria de pedir para o pessoal que está na web que mandem e-mail dizendo se vocês estão podendo ouvir realmente a coletiva. Isso. Que a gente recebeu uma informação do Carlinhos, do Pioneiro de Caxias do Sul, de que ele não está conseguindo ouvir. Então, por favor, deem um feedback pelo e-mail se vocês estão ouvindo bem. Vamos passar uma pergunta aqui agora. Por favor, tu te identifica? De onde tu é? Boa tarde, eu sou a Clara. Clara, fala aqui. Obrigada. Boa tarde. Eu sou a Clara, do Movimento Violab, que é uma iniciativa do também violonista Ulisses Rocha e do publicitário Alexandre Gama. E é uma iniciativa e um movimento que visa capturar um novo momento do violão instrumental brasileiro. Não só brasileiro, principalmente brasileiro, mas de uma maneira geral, na verdade. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que mudou muita coisa no universo violonístico desde que vocês começaram, eu digo na cena brasileira mesmo, desde que vocês começaram, e como vocês definiriam esse novo momento do violão instrumental brasileiro hoje? Bom, primeira coisa que eu acho hiper curiosa é essa mania que as pessoas têm de fazer essa coisa divisória entre violonista popular e violonista clássico. Que, na realidade, ela existe, mas eu não creio que haja uma barreira entre os dois mundos. Essa barreira, na realidade, no Brasil, ela nunca existiu. Eu não sei, essa barreira fortaleceu-se em certo momento histórico no Brasil,
mas era uma barreira muito leve que acabou caindo. Acho que a maioria das pessoas que tocam violão clássico, digamos, também tocam música popular. Aqui no Brasil isso é uma coisa constante, né? Acho que você não consegue escapar da música popular brasileira porque é uma música muito forte, né? É uma música que tem qualidade, então não tem por que fazer essa barreira, não existe. O projeto nosso de fazer essa coisa, eu acho que é uma releitura do violão, digamos, popular brasileiro, segundo a ótica de violonistas treinados para ser violonistas clássicos. Essa que é a diferença. E, na realidade, se você for buscando ali os grandes violonistas que ajudaram a formar esse violão popular brasileiro, eles eram violonistas clássicos. Vou começar pelo próprio Luiz Bonfá, que foi aluno do Isaías Sávio, Laurindo de Almeida, passando pelo Paulo Bellinati, pelo Marco Pereira, pelo Paulo Porto Alegre, são todos violonistas clássicos, na realidade, e que tocam música popular muito bem e ajudaram a fazer o que o violão brasileiro é hoje. Os que não fizeram parte deste mundo, digamos, o caso do Ulisses, o próprio caso do Rafael, mais ou menos, o Rafael pisava também um pouquinho, pisou por ali, foi aluno do Meiro, acho que o Rafael, mas ele tocava muito do repertório do violão clássico, considerado clássico, né? Eu acho que a figura que não está bem inserida nessa história é o Baden. O Baden realmente ele criou uma coisa ali que era muito pessoal e não tinha nada a ver realmente com aquele violão clássico de super polido, de super bem cuidado, não sei o que, não existia. E o Baden acabou culminando um pouquinho nessa história de hoje, que passou pelo Rafael Rabelo, chega aos violonistas de hoje, que é o Yamandu, o Alessandro Penese. Dá muito bem para ver, dá para ver de onde que as pessoas vêm. Se você pega um cara como o Marcos Tardelli, que é um grande violonista aqui no Brasil, você dá para ver que é um cara que veio do mundo clássico. Pela própria acuidade que tem com o som, esse negócio todo. Os que são menos preocupados com a sonoridade são os caras que vêm da aula realmente do violão popular. Eu acho que... Só que, quando você volta o filme para trás, digamos, você vai há 30 anos atrás, a diferença a nível técnico das pessoas que faziam violão clássico realmente era superior às que faziam violão popular. Só que, hoje em dia, eu não vejo mais essa diferença. Cada um, no seu lado, pratica um nível técnico muito alto, muito elevado. As escolas são diferentes, né? Então, você não pode esperar que uma pessoa que faça música erudita, digamos, que tenha a desenvoltura que tem um cara da área popular de improvisar, de ter aquela facilidade com swing, aquele negócio todo. Mas, por outro lado, os que estão na área da música popular, tampouco têm a cuidade que tem um cara que tem uma ótica de música erudita, que acabamento de frase, está com hiperdinâmica, esse negócio todo. São dois mundos diferentes, mas os dois têm o seu valor. Só que, cada vez mais, eles estão se misturando. A tendência é misturar. Olha só, se você for para a Europa, você vai encontrar na Espanha o violão flamenco. Se você for para Portugal, tem a guitarra portuguesa, que já é um pouco de outra coisa. Mas o Brasil é bastante único nesse sentido, porque o Brasil tem uma música que é violonística. Então, essa escola brasileira é única e é uma sorte, né? E que é uma coisa meio perdida, assim. Eu acho que se valoriza pouquíssimo essa música valiosíssima no mundo inteiro. Na Bélgica, por exemplo, onde eu moro, se você fala música belga, não tem. Não tem música popular belga. E a maioria dos países não existe isso. Quer dizer, aqui existe e lá fora que eles ficam dando valor. Ou seja, né, o futebol fez aquela vergonha, né, 7-1, mas a música não. Ninguém vai bater no Brasil de 7-1. Bom, Babi, agora vamos ver alguma pergunta do pessoal da web. Eu tenho aqui várias pessoas de Curitiba, de Recife, do blog A Escotilha, do blog Onde Ir.
e também de Recife, perguntando como é que foi a escolha do repertório. Alguns querem saber para o CD, outros querem saber para a turnê. Então, se vocês conseguirem fazer um apanhado dessas duas escolhas, já seria lindo. É uma curiosidade aqui de várias partes do país. Bom, a história do CD, primeiramente, porque nós fizemos, por importância histórica, eu acho, a gente quis fazer um levantamento das pessoas que contribuíram, de certa forma, bem significativa para construir a história desse violão. A gente começa pelo alicerce, em uma casa, né? Então, tem que começar pelos primeiros lá, o João Pernambuco, pelo Canhoto, e você vai passando naturalmente pelos caras que foram mais influentes, que é o caso de Irmando Reis, que é o caso, claro, de Vila Lobos, que tem que estar inserido aí, ainda mais nesse levantamento que a gente quis fazer histórico e de fazer associação do lado clássico, do lado popular. E você vai chegar no Garoto, você vai chegar no Baden, e aí vai chegando nos tempos de hoje, e os tempos de hoje, na realidade, tem muitos artistas que são ótimos. Só que a gente quer contar uma história que tem a ver com todo o passado e como foi estruturado esse violão. Então, obviamente, os nomes atuais eles acabam ficando de fora, porque seria necessário, talvez, fazer um segundo disco para colocar todo mundo ali. Então, optamos por fazer o lado histórico, realmente. Então, na hora de fazer a coisa da turnê, que foi uma coincidência feliz, o fato de a gente estar comemorando 50 anos com o lançamento desse disco. Então, na realidade, quando a gente foi selecionado dentro do edital da Petrobras, a gente não pensava que fosse durar, ou não sabíamos que ia coincidir. De repente, a gente percebeu que o segundo ano dessa coisa do edital coincidia com os 50 anos de carreira da gente, que foi uma coisa maravilhosa. Então, vamos fazer uma coisa em conjunto aí, né? Então, a gente achou que cabia muito bem fazer uma primeira parte do programa com coisas que ajudaram também a carreira da gente. Quer dizer, a gente acabou se identificando com um tipo de repertório que está mais ou menos representado na primeira parte que a gente está fazendo esse programa. Então, tem compositores espanhóis, na realidade, são obras que a gente tocou assim, através da vida. A gente tocou muito mais do que está aí, é claro, mas a gente teve que optar por algumas coisas e alguns nomes não podiam faltar, que é o caso do Piazzolla, que foi uma figura-chave da carreira do duo, e o Piazzolla está aí. Outra figura-chave que está na história do duo é o Egberto Gismonti, que faz parte do projeto, mas também faz parte da nossa carreira. Então, nós optamos até por colocar músicas do Egberto que fizeram parte da nossa carreira durante esses anos todos, e até tiramos a obra que ele escreveu para a gente, que foi exclusivamente para esse disco. Ela acabou ficando de fora, porque não podíamos tocar o Egberto nas duas partes. Enfim, foi mais ou menos, um pouco difícil fazer essa escolha. Quem acompanha o do Assad vai perguntar por que vocês deixaram isso de fora, por que deixaram aquilo de fora. Infelizmente, não dá para fazer tudo. Então, vamos ter que fazer outras turnês que celebram mais, de repente, ou outros CDs, e vamos continuar celebrando por muitos anos os 50 anos de carreira. E também queria acrescentar que existe um programa diferente na nossa turnê, que é o programa de Brasília, porque em Brasília vai se incorporar, vai ser o único lugar onde a gente vai ter uma participação especial de orquestra. A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro vai fazer uma parte do programa. Então, a primeira parte do programa em Brasília será a nossa segunda parte do resto da turnê, onde eles fazem o lançamento do CD. Depois do intervalo, entra a orquestra sozinha, que vai tocar As Baquianas, número 9, e vai tocar Ponteio, que é uma obra do Cláudio Santoro, e termina com Garota de Ipanema, Tom Jobim, para ficar bem carioca o clima. E depois vai tocar com a orquestra obras do Sérgio, que são obras para cordas. Essa tu poderia falar um pouquinho sobre as tuas composições. E é importante também ressaltar que esse espetáculo vai ser grátis em Brasília. É uma apresentação com entrada franca. A gente está esperando um certo tumulto, mas vamos lá. A gente vai fazer algo, na realidade, a gente vai fazer uma parte do duo, né, que tem a ver com o repertório que a gente está fazendo nessa tour.
Mas tem essas... São 3 coisas simples. É uma peça para 2 violões e orquestra de cordas, é minha, e 2 coisas do Astor Piazzolla, que fazem parte da suíte das estações portenhas. São 2 movimentos das estações portenhas que eu fiz uma adaptação para 2 violões com orquestra de câmara, né? É o Inverno e o Verão Portenho. Aliás, é curioso, porque eu faço muito arranjo. Durante a minha vida toda eu fiz arranjos assim, inimagináveis. E as estações do Piazzolla foram as coisas que eu mais visitei, porque tem versão das estações do Piazzolla para tudo que você puder imaginar. Até para o ukulele com cavaquinho e cuíca. Agora, a pergunta aqui da web. Seguimos com a web? Ou tu quer fazer uma pergunta? Seguimos com a web. Vamos seguir com a web, então. Não, inclusive, essa resposta já veio de encontro ao questionamento do Felipe Moraes, da Veja Brasília. Então, Felipe, está respondida a sua questão. Bom, o pessoal de Porto Alegre já respondeu que está ouvindo bem, Curitiba também. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta de Florianópolis, da Marina Martini. Ela quer saber como é o processo de trabalho de vocês dois, vivendo tão longe um do outro, e se as influências, que tipo de influência de onde vocês vivem, vocês levam para a experiência com o duo. Olha só. Alô? Acho que já tem... Quantos anos tem que vocês estão separados, assim? Muitos. A gente saiu do Brasil em 83. Não, mas aí, em 83, o Sérgio morava em Paris, eu morava já em Bruxelas, era pertinho. Aí o Sérgio se mudou para os Estados Unidos. Então, ficou assim, um oceano nos separando, que aí realmente fica mais difícil, né, de trabalhar. Mas, como o trabalho antes dessa época já tinha sido feito, de se conhecer super bem, né, ter o tempo, o timing certo para interpretar, fazer o que quiser, eu posso fazer tudo que eu quiser, que ele me acompanha, e vice-versa. E a única dificuldade que existe nisso é material novo. Quando você vai aprender algo, é que aí você tem que descobrir o timing. E isso leva basta se encontrar e tocar algumas vezes, que a gente se encontra rapidamente também. Não é? Tem só uma coisinha que eu gostaria de acrescentar. A gente está afastado do Brasil, mas a gente não perdeu o contato com o Brasil nunca. Na realidade, a gente vem ao Brasil pelo menos 2 vezes por ano. E depois que a gente saiu daqui, em 83, a gente atuou muito pouco no Brasil, realmente muito pouco. E a gente teve um encontro com a Maria Rita, alguns anos atrás, foi em 2009. E nesse encontro, por que vocês não tocam mais aqui? Não sei o quê. A gente precisa de uma figura como você. Está aí. Obrigado, Maria Rita. Aí começou essa história toda, a Maria começou a trazer gente mais para o Brasil e tem sido assim maravilhoso, em encontro com o público e poder atuar mais aqui. É sensacional isso, porque agradecer a Petrobras também, outra vez, porque eu me lembro que a gente, quando morávamos aqui, a gente tinha feito turnê pela Funarte, que a gente tinha feito o Brasil todo, fizemos umas 2 vezes só. E só agora voltamos a fazer isso. É uma coisa maravilhosa de revisitar o Brasil, né? Ir para o Nordeste. É super legal. Continuando um pouco em relação à pergunta que foi feita, a gente está separado, mas o fogo da gente é brasileiro. Então, a gente vem aqui só recarregar as baterias, volta para o exterior, mas o que segura o alicerce do duo é a brasilidade. E, curiosamente, a gente, através dos anos, fomos fazendo repertórios diferentes, a gente gravou desde música barroca, tivemos muita colaboração com outros artistas, visitamos o repertório todo que foi possível. Mas o retorno à própria música brasileira ele deu-se lentamente. E agora, isso, na realidade, esse ano culmina com uma visita realmente às raízes, e revisitando os compositores do violão brasileiro popular.
Eu acho que é uma volta, na realidade, lá, a São João da Boa Vista, interior de São Paulo, onde a gente começou a tocar violão com o nosso pai, tocando mais ou menos esse tipo de repertório aí. Então, para a gente é um prazer. E também é importante marcar, a gente incluiu na turnê, por questões até... que a cidade é importante, porque todas são, mas também porque os dois nasceram lá, a gente fez Mococa, onde foi bastante emocionante a apresentação em Mococa, que foi na primeira fase da turnê. Agora nós temos uma pergunta aqui da Sônia, do site ArtFeed. Então, relacionado com o que vocês estavam dizendo, apesar de vocês morarem fora e terem um contato com o Brasil bem denso, como que vocês analisam nesses 50 anos as mudanças, avanços ou não, da cultura musical aqui do Brasil? Eu vejo hoje uma abertura muito maior em relação à música instrumental, em geral. Na nossa época aqui no Brasil, estou falando na época que a gente era realmente atuante aqui, foi até 81, 82, depois a gente foi embora. Naquela época, era possível você fazer coisas ligadas à Secretaria de Cultura, claro. Mesmo lá no Rio Grande do Sul, chegou a atuar relativamente bastante pela Secretaria, lá no estado do Rio, todos pela Secretaria de Cultura. E havia os projetos da Funarte. Não havia iniciativa privada. Hoje em dia, ela existe. Existe a Lei Rouanet. Existe um monte de coisa que, na realidade, faz com que o mercado de música instrumental tenha sido ampliado. Acho que é uma melhora, realmente, em termos quantitativos e qualitativos. Eu sei que existem vários festivais por aí, a gente já participou de alguns deles. Um exemplo é o Festival Mimo, lá em Olinda, lá no Recife, Olinda. Existem outros festivais do mesmo molde espalhados pelo país. E até na nossa cidade lá do interior de São Paulo, na Boa Vista, foi criado um festival que já está na 4ª edição, que é o Festival Assad, hoje em dia. Os primeiros 3 festivais foram chamados de Semana Assad, agora mudaram o nome. É Festival Assad, e é um festival dedicado à música instrumental. Então, foi aprovado pela Lei Rouanet e existe bastante incentivo, as pessoas da comunidade local comparecem, existe bastante gente que contribui e isso facilita o trâmite das coisas. A gente só traz a primeira linha, né, dos instrumentistas brasileiros, infelizmente são 5 ou 6 por ano e tem muito artista no Brasil. Né? Mas ainda tem artistas suficientes para a gente fazer 10, 15, 20 anos de festival. Vamos continuando. Agora, tem também a grande transformação mesmo, foi a internet. Né? Depois da internet, a referência ficou muito mais rápida, o acesso à informação cresceu tanto, que hoje qualquer pessoa com talento, ele já vê todos os exemplos com uma facilidade muito maior. Né? Na nossa época não tinha nada disso, tinha que sair procurando muito. E passava a ser referência. Né? Então, essa internet tem essas qualidades, tem as desvantagens também. Uma das desvantagens principais é que a gente vê no mundo inteiro hoje as pessoas com os dedos no telefone. É uma coisa louca, globalização total. Perguntas da web agora, Babi, como é que nós estamos lá? Aqui de vocês, alguém tem alguma pergunta? Eu recebi a pergunta dela. Não consegui fazer. A pergunta dela. Boa tarde, prazer. Eu sou o Bruno, da Rádio Baruch FM. Em cima do que os senhores disseram sobre a internet, vocês acham que a internet priva um pouco esse conhecimento do violão clássico? E essa busca pela música clássica no Brasil hoje, ela é um pouco restrita? Essa é uma pergunta interessante, porque eu vejo as duas coisas acontecerem.
quanto mais informação você coloca também, eu acho que muita informação equivale a zero informação, porque as pessoas perdem o interesse também. Quando você tem um acúmulo de coisas ali na frente, milhares e milhões de possibilidades, você fica com preguiça. Eu vejo isso porque os dois lecionamos em instituições. O Odair ensina no Conservatório de Mons, lá na Bélgica, e eu dou aula no Conservatório de São Francisco. Então, a gente tem um trabalho ligado aos alunos direto, né? One-to-one. E é difícil, eu sinto que é difícil você entusiasmar o aluno em certa direção. Você tem que brigar um pouquinho, né? Os alunos já chegam com um certo tipo de interesse e parece que fica tudo fechado, embora seja possível você dar os links de coisas interessantes para eles verem, nem todos olham. Ou, se olham, eles não comentam de volta. Então, eu acho que existe muito isso, né? Também. Mas é claro que eu já vi o outro lado também. Com o fato de você ter essa disponibilidade toda, eu já vi exemplos assim, curiosíssimos. Um é um garoto que estuda violão lá na Universidade do Arizona, em Tucson. É um mexicano que está ali na universidade e hoje em dia é um grande violonista clássico, que ainda vai dar o que falar, porque o garoto é muito bom. O Misael Dias. Há alguns anos atrás, quando ele chegou lá em Tucson, ele tocava flamenco. E ele aprendeu a tocar flamenco vendo as coisas na internet. Ele nunca teve um professor de flamenco. E há 3 anos atrás ele foi para a Espanha participar de um concurso para a Espanha. Ele ganhou o tal do concurso. Então, como é que você explica que alguém que, olhando as coisas na internet, conseguiu chegar a um nível a ponto de vencer um concurso no país do flamenco, né? Isso aconteceu. Depois ele desistiu dessa coisa do flamenco, passou a estudar violão clássico, foi desaconselhado, inclusive pelo Dave Russell, que é um grande violonista internacional, de você nunca vai ter um som de violonista clássico. Ele não desistiu e hoje em dia é fabuloso. O garoto é realmente uma fábula. Eu conheço ele é impressionante mesmo. Só falta ele tocar brasileiro também, né? Essa coisa da internet facilita até isso, né? Muita gente aprende. Essa coisa que existia antigamente, as pessoas tocam com sotaque, né? É claro, se você é estrangeiro, você fala um outro idioma com sotaque. Você vai aprender música brasileira, vai ter um sotaque. Mas o sotaque está cada vez menor. Eu acho que tem o lado positivo seria esse, né? Que você tem informação. Claro que o Sérgio falou, se você aproveita a informação, não, essa é uma outra coisa. Agora, o lado que eu acho que é negativo da internet é que isso arrasou com os discos. CD, ninguém compra mais CD. É muito difícil comprar CD agora. Vamos ver se as pessoas compram esse aqui, né? Mas é verdade, isso é um desastre. A minha mulher tem uma companhia de disco que só grava violão clássico. Ela está lá, bancarrota. Bom, agora uma outra pergunta da web. Então, falando em internet, mas falando de coisas boas da internet, a coletiva aqui está chegando muitas perguntas de vários lugares. Eu quero avisar os jornalistas que estão nos acompanhando fora de São Paulo que essas perguntas vão ser respondidas, mesmo que não der tempo de ser respondidas aqui agora. Eu estou tentando fazer um resumo das top 10. Mas eu tenho uma aqui de Caxias do Sul, o Carlinhos Santos, do jornal O Pioneiro. Ele está perguntando como praticar e apostar num repertório de refinamento estético diante da invasão de gêneros e estilos nem tão elaborados hoje. Dá para você fazer isso porque existe um público que está preparado para isso. Né? O público que vem ouvir a gente, que vai ver coisas que foram desenhadas dessa forma, é um público que está acostumado a ouvir esse tipo de música. Quer dizer, para você despertar essa atenção de um público que está menos preparado para isso, eu acho que exige um esforço da parte de muita gente, mas é possível também. Ninguém nasce sabendo, você vai aprendendo. E as pessoas se sentem tocadas. Às vezes é possível que uma pessoa que, em teoria, é despreparada, vá a um concerto
e sai dali encantado e acaba realmente se interessando. Eu já vi isso acontecer. Alunos mesmo, eu sempre pergunto como é que você despertou interesse, sobretudo se eles não vêm de uma família ligada à música. E sempre é uma coisa assim, foi um concerto de não sei quem e ia sair de lá apaixonado pelo violão clássico. Claro, o que eles tocavam antes? Rock and roll. Tocavam guitarra, tocavam rock. Mas já tem uma paixão pela música. Existe uma paixão pela música, dá para se fazer a ponte, sim, para uma coisa mais elaborada ou sofisticada, como você queira chamar. Eu acho que, infelizmente, essa pergunta tem tudo a ver com a realidade, que a realidade não é só brasileira, é global. O nível, em geral, educacional está, não sei por quais motivos, está baixando muito. E eu acho que uma das soluções para isso é exatamente a mídia podia ajudar um pouco, né? Fortalecer sei lá, dar espaço, por exemplo, se você vai nas colunas, pega qualquer jornal, você vai ver esportes, são páginas e páginas. E futebol, são páginas e páginas aqui no Brasil. Lá na Europa também. Você vai no estádio de futebol na Europa, são todos superlotados. Mas lá também eles ainda vão a concertos. Aqui eu não sei direito. Mas isso faz parte, né? Se todos colaborarem, porque eu acho que a música é algo muito importante para a educação. A música instrumental é muito importante para as crianças, por exemplo. As crianças que têm contato com o instrumento, elas passam naturalmente a serem menos agressivas, por exemplo. São experiências já feitas e comprovadas. Ou seja, vamos lá, todo mundo se unindo aí, tentando ajudar isso, que a nossa parte a gente tem feito, né? A gente não para de trabalhar pela qualidade. Babi, mais alguma pergunta pela web? Tem uma pergunta curiosa aqui também de Porto Alegre, de novo, Correio do Povo. Daniel quer saber se, pela importância do violão brasileiro, a Luteria Nacional já não mereceria mais destaque. Ele está perguntando se existem bons instrumentos brasileiros e o que vocês estão usando. Olha, a loteria brasileira, como em todos, parece um vírusinho que cresceu muito, uma gripe dessas fortes, que não só no Brasil, mas no mundo todo, até na Bélgica, é um país pequenininho, de 11 milhões de habitantes. Eu conheço pessoalmente 5 luthiers lá, só em Bruxelas. Em Granada, na Espanha, é uma cidade bem menor, tem quase 100 luthiers na mesma cidade. Ou seja, é impressionante. Estivemos no Canadá recentemente, eu encontrei um luthier que começou a fazer violões há pouco tempo, eu gostei muito, eu comprei violão para meus alunos, que tem esse problema do preço, né? Que violão... Quando eu descubro um violão bom e barato, eu compro para os meus alunos. E eu comprei brasileiros também. O Samuel Carvalho, o Sérgio Abreu, eu nunca comprei, mas consegui ter. E o que mais que a gente pode falar? Esse fenômeno é muito bom porque a qualidade realmente está melhorando muito. E se a qualidade melhorar muito e o preço continuar baixando, é uma maravilha. Porque no mundo todo também, violonista tem problemas financeiros. A maioria de estudantes de violão, não tem dinheiro para comprar um bom instrumento, né? E a verdade é que um luthier que faz um instrumento é que nem um cara que está pescando. Ele pega um lambari, o próximo peixe que ele quer, ele já quer um dourado, ele já quer um peixe maior. Então, o cara vende o primeiro violão barato, se o violão for bom e as pessoas começam a falar, pronto. Não, o segundo, terceiro já é o dobro do preço. Não, e eles querem que, por exemplo, eles oferecem instrumento para a gente. Né, para o Yamandu, todo mundo que está famoso, eles querem que a gente toque nesse instrumento para eles poderem aumentar o preço. Deveria ser o contrário. Quem precisa do instrumento, que o cara tem talento e não tem dinheiro para comprar, esse sim está precisando, né, que nós temos já os instrumentos.
Mas, respondendo realmente a pergunta, os violões do Brasil são de alta qualidade hoje em dia. Realmente é instrumento que você pode ir para o mercado internacional e eles têm a qualidade realmente de concerto, de violão de concerto. Estão de parabéns os construtores no Brasil. Vamos ver uma próxima pergunta agora da web. A Júlia Fontes, do Jornal Metro, quer saber se vocês sentem diferença se apresentando no exterior e no Brasil. Se o acolhimento do público é diferente, que tipo de sensação vocês têm? Olha, a diferença é total, não, independentemente de um país. Depende de muitas coisas, muitos fatores, o teatro, a acústica, o silêncio do público, o interesse do público, tudo isso influencia. Agora, claro que tem públicos mais calorosos no jeito de reagir. Tem gente que aplaude muito, grita. Você vai no Japão, por exemplo, já não tem nada disso. O japonês aplaude muito, mas não faz barulho nenhum. Dá até medo. Você fica assim, nossa, será que eles estão gostando? É um silêncio de amedrontar, né? Você não escuta uma mosca. Curiosamente, é o lado cultural, né? Coisa da cultura. Acho que tem toda uma... Se vocês já conhecem os japoneses, toda essa coisa cordial do japonês, de cumprimentar, de dobrar, tem tudo a ver com... O gestual deles tem a ver com o comportamento que eles têm também em relação às pessoas. Se você vai a um concerto, você não vai lá para perturbar o artista, você vai lá para aplaudi-lo e tal, aplaudi-lo em silêncio e não perturbá-lo muito. Então, mais ou menos por aí. Tem gente espontânea, tem gente que vibra muito. São os povos. Você vai para a Itália também, é a mesma coisa que o Brasil. Se você vai mais para os países do norte, lá na Europa, é um pouco mais frio. Por aí, acho que tem muito a ver com o perfil de cada povo. Babi, mais alguém? Só um minutinho aqui, que tem muita pergunta. Até peço desculpas para os nossos amigos jornalistas de outras partes do Brasil. O sinal está oscilando um pouco, às vezes eu não consigo acessar, mas fiquem tranquilos que a resposta, se não for ao vivo, vai por e-mail depois. Só um minutinho que eu perdi um pouquinho o sinal aqui, preciso restabelecer. Alguma pergunta daqui, gente? A Marcela de Recife pergunta se há alguma fórmula para buscar o equilíbrio entre o clássico e o popular. E aí, emendando, ela mandou outra na sequência, quantas vezes vocês já se apresentaram no Recife e se vocês pretendem levar a Masterclass para lá? Vontade não falta, quer dizer, dessa vez não falta tempo dessa vez, quem sabe mais para frente. Eu acredito pessoalmente, não sei o que o Odair acha, mas se você faz algo porque você acredita, você acaba convencendo as pessoas. Se você toca o que você gosta, você é capaz de convencer as pessoas. Se você faz algo porque é uma concessão, porque você acha que aquilo vai agradar os outros, eu acho que está fadado a não ter sucesso. Você tem que gostar do que você faz. Se você gosta, eu acho que é possível. Se você não, acho meio difícil. O que é interessante nessa coisa de popular, sabe, o instrumentista que improvisa. Nós temos as experiências, por exemplo, com o Paquito de Rivera, um cubano, clarinetista, saxofonista, super famoso, muito bom. Ele, por exemplo, é um dos poucos exemplos que consegue tocar bem o
clássico e a improvisação. Ele é bom dos dois lados. Mas o Sérgio está dizendo que tem muito, mas são poucos, na verdade, que conseguem. Ou seja, lá na Bélgica tem um guitarrista muito famoso, Philippe Catherine, de jazz. Eu fui ver um concerto dele um dia desse. Foi uma homenagem que ele teve que fazer fizeram arranjos com cordas das músicas dele. Então, e ele solando, e ele tinha que ler. E é um cara que improvisando é um gênio, mas ele pega a partitura, ele vai ler e fica olhando assim, que nota é essa? Então, acha uma nota, só que ele pega e decora rápido. Mas foi uma coisa, nossa, como é que pode, né? Ou seja, esse lado de poder ler uma partitura é uma vantagem e, por outro lado, é uma desvantagem, que você fica com dificuldade em sair improvisando. Ou seja, o músico ideal seria que jogasse dos dois lados mesmo. Ou seja, não é fácil. Tem que começar assim. Se a barreira existe do início, aí você vai ter mais dificuldade. Eu acho que isso responde, não? Bom, agora eu tenho uma pergunta. Os dois rapazes aqui tiveram já algumas aparições, algumas gravações com o Yo-Yo Ma, que é um músico de uma grande categoria musical e humana, e eu gostaria de que eles falassem um pouquinho só sobre a experiência deles com este grande senhor chamado Yo-Yo Ma. Bom, dá para se falar de dois lados do Yo-Yo Ma, que é um como músico e outro como ser humano. Se for falar do lado do ser humano, a gente vai passar 2 horas falando aqui, porque é realmente uma figura inacreditável. A gente conheceu o Yo-Yo Ma num estúdio de gravação. Como é que a gente foi parar nesse estúdio de gravação? É uma história que eu vou tentar contar rapidamente, mas foi mais ou menos assim. Nós tivemos, durante a nossa carreira, uma associação muito forte com o nome de Astor Piazzolla. A gente, desde os anos 70, a gente começou a tocar a música dele numa época que a música dele não era tocada em violão. Mas eu gostava tanto daquilo que eu comecei a fazer os arranjos, e a gente foi tocando. Nos primeiros concertos que a gente fez pela Europa, já tinha música do Astor no repertório. E a gente acabou tendo um encontro com ele em 1983, lá em Paris, 83. E tocamos para ele os arranjos de música dele numa casa de amigos em comum. E ele ficou assim encantadíssimo, disse: vou escrever para vocês, e acabou escrevendo mesmo uma peça que ficou célebre, que é o Tango Suite, que depois foi gravada por todos os duos existentes de violão, depois que a gente fez a primeira gravação em 84. E saiu um pouco daquela história até do violão clássico, aquilo invadiu um pouquinho outros territórios, Aldo Meola gravou. Acabou sendo uma coisa assim um pouco sensacional. Depois da morte do Piazzolla, quando começaram a fazer as homenagens ao Piazzolla, e durou quase 10 anos essas homenagens, lembraram da gente. Então, quando fizeram um Piazzolla alternativo lá no Japão, eles queriam fazer um festival com música do Piazzolla, mas que fosse tocada por instrumentos que não fossem aqueles do quinteto. Então, primeiros nomes eram da gente. E a gente foi lá, encontrou o Soares Paz, acabamos fazendo um trio com o Soares Paz, que era o violinista do grupo, né, deles. E gravamos muita coisa de Piazzolla, fizemos muitos projetos. E, de repente, o Yo-Yo Ma ia fazer um disco com música do Piazzolla. Então, foi uma coincidência feliz. A gente estava fazendo esse tipo de coisa, tinha chamado a atenção de muita gente já. E o produtor do disco do Piazzolla era o Oscar Castro Neves, que é grande amigo e violonista. O Oscar ligou para a gente: vocês querem tocar com o Yo-Yo Ma? Mas claro. Fomos parar no disco do Yo-Yo Ma. E ali, isso foi em 97, 98, dali começou a nossa amizade com ele, porque ficou algo bastante sério até. Porque a gente se encontra com ele no estúdio, você está com medo do que vai acontecer, né? Ele estava em cima de um pódio, e botaram a gente embaixo. Vamos passar, dar a primeira passada. Aí passamos, não entendemos nada. Ele mandou tirar o pódio. Ele: não, eu quero ouvir vocês. Aí ele sentou junto com a gente ali e tocamos. Aí foi maravilhoso. Aí vamos gravar. A gente fez 2 takes.
basta, não precisamos fazer mais. Foi uma comunicação assim, imediata. E, aliás, o primeiro take, o Oscar veio e falou assim, pode ir embora. Calma aí, Oscar. Vamos lá fazer o outro. Então, e quando ele fez o Obrigado Brasil, que foi um projeto que ele fez já em 2000 e alguns anos depois, ele lembrou da gente. E nós fomos nas turnês todas que fizeram do Obrigado Brasil, para a Ásia, fomos para a Europa, fizemos nos Estados Unidos. E aí essa amizade e tal, ela realmente cristalizou. Mais tarde ele chamou a gente para fazer, ele fez um disco, esse Obrigado Brasil, foram 2 projetos, foi um live, a gente fez a gravação em estúdio, fizemos o Obrigado Brasil Live, que foi feito lá em Nova York, e alguns anos depois ele chamou a gente para o disco Joy and Peace, que foi o disco que ele fez com os amigos dele. Então a gente já tinha sido elevado à categoria dos amigos do Elmar. Esses 2 discos, aliás, os 3 discos ganharam Grammys, né? Então, toda vez que ganhava-se o Grammy, ele mandava uma garrafa de champanhe para cada um da gente, aquele negócio assim, muito legal. Mas o lado, e a gente continuou, a gente fez um outro projeto foi mais recente, que é o Viva Brasil, que era basicamente só a gente com ele, praticamente foi muito em cima da gente mesmo com ele. Foi feito um EP, né, que você acha no iTunes, essa coisa, mas não foi feito um disco mesmo oficial. Mas existe essa gravação. E existe agora um projeto novo que na realidade, até é curioso que ele está fazendo um projeto chamado BRICS, que é do BRICS, né? Que, enfim, essa coisa vai acontecer agora em novembro e vai ter um concerto em Davos o ano que vem, que já está escalado, embora a gente nem sabe o que vai tocar. Isso vai ser determinado ainda. Olha, ele está querendo... Imagina, a parte do B, do BRICS, está tudo bem, mas se for o C, como é que a gente vai se virar ali, Sérgio? Explica aí. Não, acho que não tem problema. A gente só vai fazer a parte do B, não tem problema nenhum. Não, ele gosta de misturar todo mundo. A gente vai fazer a parte. Mas o lado humano dele, que eu achei... desde o início, que a gente achou super legal. Primeiro, o gesto dele logo no estúdio, quer dizer, de descer do pedestal, né? Vamos tocar juntos, não sei o quê, que eu já achei um gesto muito legal. Mas, através das tours todas, ele é uma pessoa que ele retém com muita facilidade tudo. Então, digamos, qualquer um de nós aqui, se ele tiver uma conversa pessoal, ele vai lembrar do seu nome, vai lembrar do que foi que vocês falaram, alguns anos depois. Isso eu vi acontecer com várias pessoas que não têm importância nenhuma na vida dele. Ele lembra de tudo. Então, parece... É um lado, assim, digamos, isso os políticos têm. Realmente é uma qualidade que os políticos têm, que ele tem naturalmente, não sei. Quer dizer, ele tem, mas ele tem um cuidado com as pessoas, né? Então, fica aquela coisa de amizade ali, realmente ele lembra o que está acontecendo na tua vida, se interessa, né? Além de ser uma pessoa hiper generosa. Então, eu vi, por exemplo, várias vezes primeiro que ele abre a porta para todo mundo. Ele serve todo mundo. Eu vi várias vezes ele ficar por último para dar um dinheiro extra para o motorista do carro que está levando todos. Né? Então, é um cuidado com todo mundo. Assim, é a pessoa mais generosa que eu já vi. Assim, em termos de atenção, né? Porque não dá atenção para quem está ali no caminho dele que vai ajudá-lo. Dá atenção para todo mundo. Realmente incrível. Bom, gente, a gente deve ter espaço para mais umas 3 perguntas, então vamos ver com a web. Babi, tem alguma pergunta aqui presencial? Preparem e a gente pega agora a web mais uma. Tem uma pergunta aqui que eu queria emendar com essa história, porque tem um pouco a ver. O Roger Lerina, de Porto Alegre, do Zero Hora. Quem vocês gostariam de tocar que ainda não conseguiram? E aí eu emendaria uma outra questão. Com quem vocês gostariam de tocar e ainda não conseguiram? A primeira pergunta é o que nós gostaríamos de tocar, que a gente não tocou ainda? E a segunda, com quem? Como é que é? A pergunta que ele fez é quem gostariam de tocar, porque acho que ele está se referindo a autores, né? A autores. Quem? Vivos ou mortos? Não sabemos.
a gente está tocando coisas que a gente nunca tocou antes. Tem sempre o próximo passo, né? É como aquela coisa, você gosta do quê? A gente gosta do que está fazendo naquele momento em que está fazendo. Já fizemos muita coisa no passado, continuamos gostando, mas a gente vai deixando poucas coisas para trás, porque tem sempre espaço para coisas novas. A gente teve duas coisas que aconteceram em termos de repertório que perseguiram a gente muitos anos. Uma coisa foi o próprio Tango Suite, que o Pesola escreveu para a gente, que a gente não se livrou do Tango Suite por muito tempo. A gente ficou tocando 10 anos do Tango Suite, todos os recitais. Chegou um momento, ele falou assim, chega, não dá mais. Então, deixamos aquilo para trás. Outra coisa foi o Gershwin com a Rhapsody in Blue, que a gente tocou muitos anos, que era uma coisa que fazia muito sucesso. Então, quando você faz sucesso, você vai fazendo. Aí chega um momento, cansa. E nunca mais também fizemos o Rhapsody in Blue. Tem outras coisas que a gente revisita e a vontade nossa é sempre fazer repertório novo, ir para frente. E o que vai acontecendo é casual. Nesse momento estamos fazendo os violonistas brasileiros, o que virá depois, não sabemos ainda, mas alguma coisa vai acontecer, provavelmente. Olha, a última coisa que nós fizemos foi tocar com outro brasileiro violonista, que é o Romero Lubambo. Não sei se vocês conhecem, vocês estão aqui. É um violonista excepcional, jazzista, que foi muito gostoso. Tocamos também com a violinista Nádia Saleno Sonnenberg. Ou seja, a colaboração também é algo legal, né? E eu queria falar, aproveitando isso aqui, para dizer que eu tenho um prazer, acho que o Sérgio compartilha isso comigo, enorme quando a gente toca com a família. É uma coisa tão gostosa. Se olhar assim, nós fizemos uma turnê, que meu pai agora não está mais aqui com a gente, mas foi tão lindo de olhar para um lado, ver o seu pai e sua mãe, pai com bandolim, minha mãe cantando, olha para o outro lado, ver sua irmã, sua sobrinha e sua filha. Pô, é uma coisa assim. E nós, depois que meu pai se foi, a gente continua fazendo, às vezes, um quinteto, que tem a filha do Sérgio, minha filha, e a Badi, que é realmente uma delícia. A gente poderia... Aliás, a gente nunca fez um trio. Eu gostaria de fazer um trio com a Badi. Isso a gente não fizemos ainda. Eu não sei, tem muita gente, tem muita música que a gente admira. Acho que música aqui no Brasil tem tantos que a gente gosta muito. Tem nomes, por exemplo, que a gente vem falando, vamos fazer algum dia algo juntos. Não conseguimos ainda porque não houve momento. Eu posso citar alguns nomes que a gente gosta muito, que já conversamos várias vezes de fazer trabalho juntos. Um é o Carlos Malta, que há mais de 10 anos que a gente fala em fazer coisas juntos, nunca rolou. O Toninho Carrasqueira, outro nome que sempre acontece. Vamos fazer algo juntos, não sei o quê, e não aconteceu ainda. Um dia ainda vai acontecer. Tem outros aí, tem músicos fabulosos aqui, né? E músicos lá fora, às vezes fica mais fácil de fazer por uma questão de ordem prática. São músicos que estão na mesma companhia, não sei o quê, você acaba se juntando a eles para fazer uma coisa que, na realidade, ela já existe, ela já está ali. Fabricar esse terceiro ou um quarto elemento já fica mais difícil, por questões logísticas mesmo. Eu queria emendar com uma perguntinha aqui que veio a calhar com a resposta de vocês sobre as gerações de músicos do Assad. O Paulo Camargo, da Escotilha de Curitiba, quer saber se os Assad terão mais uma geração de músicos. Pô, se terão, já tem, mas olha só. Quer dizer, só se forem os que vierem ainda. Nossa, bom, agora vamos anunciar que oficialmente o Odair vai ser avô, eu vou ser avô também. Mais ou menos, essa história é engraçada, porque eu tive minha primeira filha, a Clarice, que é uma grande musicista, que está com uma carreira assim, super forte, muito legal. Um ano depois, o Odair veio com a Carolina. Aí eu tive o garoto, o Rodrigo, um ano depois veio o Odair com o Gustavo. Aí a gente foi para a Europa e tal, mudamos de vida completamente, casamos de novo. Eu tive uma filha do meu novo casamento, a Júlia. O Odair teve uma filha
segundo casamento. Amém. Aí, é verdade, gente. A partir daquilo ali, ele vira para mim e fala assim, ó, a partir de hoje você pode me golear à vontade. Do meu lado acabou. Eu falei assim, não vou golear, não. Mas então continua a vida e de repente a minha filha anuncia que está grávida, então vou ser avô. Vou contar para ele, né? Você não sabe a maior. Eu também vou ser. Mas é o filho dele agora, né? A história continua. Agora não tem culpa de nada, pô, não tem mais a ver comigo. Mas a história continua, né? Eu só não sei. A minha eu sei que é menina. Do lado dele eu não sei ainda. Eu nem deveria estar anunciando, porque está muito recente. Certo. Bom, vamos lá. Então é isso. Agora, os novos a gente não sabe ainda. Vamos saber mais daqui a alguns anos. Mas os filhos são músicos. O sinal aqui está muito oscilante, eu não estou conseguindo recuperar. Eu leio as perguntas, sei que alguém mandou, quando eu vou recuperar já era. Então, eu peço desculpas ao pessoal que está assistindo pela web. As suas perguntas todas chegaram, a gente só não está conseguindo acessá-las com a rapidez que a gente gostaria. Todas serão respondidas, mas agora, infelizmente, não está dando... O sinal está muito fraco, de fato. Se alguém... Bom, pessoal, então, se tem alguma pergunta? Sérgio, vou precisar roubar você um pouquinho daqui. Estou constatando agora. Deixa o grande representante aqui, está aqui comigo. Eu gostaria de saber quais foram os prêmios da dupla e quais indicações que vocês já receberam ao longo da carreira. Olha, eu particularmente, quando nós começamos, nessa época que a primeira pergunta lá, o início da carreira, nós participamos, eu tinha 1 ano de violão só, nós participamos de um festival aqui em São Paulo, um concurso aqui, que para não competirmos um contra o outro, meu pai tinha categoria clássica, olha só a separação, já vinha dessa época. Tinha o clássico e o popular. Então, o Sérgio fez o popular e eu fiz o clássico, nós ganhamos as 2 categorias. E eu sempre detestei concurso. Eu, pessoalmente, é legal, assim, concurso, para você iniciar uma carreira, mas é legal só para quem ganha, né? Porque fica aquele monte de gente que vai lá e não ganha. A maioria não ganha. E é muito subjetivo você julgar uma interpretação, né? Seria mais fácil, uma prova de matemática não tem problema, você coloca o cálculo lá, as pessoas, quem acertou, acertou. Agora, os prêmios, realmente, a gente nunca tentou, nós fizemos depois um outro concurso em Bratislava, promovido pela Unesco, que não era um concurso de violão, era um concurso de música em geral. Que até quem convidou a gente para participar foi o Marlos Nobre, compositor brasileiro aqui. E lá também não tinha primeiro lugar, tinham os laureados que gravariam um disco. E nós também fomos escolhidos dessa vez. E acabou a carreira de concurso. E depois a gente recebeu várias coisas, alguns Grammys. Aliás, o Grammy, por exemplo, dá muita importância, eu não dou importância nenhuma. Porque, por exemplo, basta você tocar com o Iolomar que você é grammyado. O Iolomar, todo disco que ele faz é grammyado. Gostou do grammyado? Ou seja, a gente tem as 3 participações que a gente tem Grammy. Nós temos aliás, é engraçado isso, porque a gente ganhou um Grammy tocando um disco de tango. Aí aquela velha rixa de Brasil e Argentina, futebol, né? Aí os brasileiros tinham amigos argentinos e falavam assim, pô, agora vocês estão perdendo até no tango. Bom, essas piadas agora acabaram, porque depois da Copa do Mundo no Brasil, eu não falo mais de futebol. Bom, isso aí, eu sou particularmente contra concurso, mas é um mal necessário.
As premiações são um reconhecimento legal. A gente teve esses Grammys. Eu, como não ligo muito, o Grammy, quando eu recebi aquela estatueta, eu me lembro que o Sérgio brigou comigo, que eu recebi isso no aeroporto de Chicago. Eu estava voltando para Bruxelas e eu queria deixar lá, não quero levar isso não. Aí o Sérgio falou, que é isso, é um Grammy. E mas eu não quero, isso aqui, como é que eu vou levar? Estou sem mão, leva. Aí as pessoas do check-in da American Airlines, mas o que é isso? Você não quer ver um Grammy? Eu quero aqui, deixa eu ver. Aí eu acabei levando o Grammy para casa. Fica lá, né, na parede. Lá. Eu realmente não ligo para isso. Bom, gente, não sei se vocês, alguém aqui que está aqui, tem mais alguma pergunta para esclarecer para o pessoal da web. O Sérgio saiu porque está respondendo uma entrevista do Estado de São Paulo. E, então, gostaria de agradecer ao pessoal que está aqui presente, também a todo mundo que se cadastrou pela web, o pessoal das diversas cidades. Essa turnê vai passar por São Paulo, no Teatro Alfa, no dia 8, no Rio de Janeiro, na Sala Cecília Meirelles, 9 e 10 de... Agora, nessa semana, em Belo Horizonte, o Duo Assad vai encerrar a 8ª edição do Festival Internacional de Violão de Belo Horizonte. Em Vitória, no dia 14, Salvador, no dia 16, Recife, no dia 17, João Pessoa, no dia 19, no dia 20, Natal, no dia 22, Brasília, com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, com direção do Cláudio Cohen, no dia 23, em Florianópolis, 24, em Blumenau, 25, em Curitiba, 27 em Caxias do Sul e no dia 29, esperando que estejamos os 3 vivos, a gente encerra em Porto Alegre, que é a Maratona do Violão. Então, para que todo mundo que fez perguntas que a gente não pôde acessar ou qualquer coisa do gênero, eles vão responder por e-mail. A partir de amanhã, a gente imagina que pelas 1 da tarde, essa entrevista completa esteja disponível tanto no fanpage do Duo Assad quanto no fanpage da Antares. Então, as pessoas podem acessar, se quiserem rever e ver alguma coisa que perderam, vocês vão ter essa oportunidade. E as demais perguntas, a gente vai colocar as respostas também no ar por essa via. A gente agradece a todos e agora nós vamos, então, desconectar a nossa web coletiva. Obrigada a todos vocês.